Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 128, nessa quarta-feira, dia 12 de abril. Já vejo o Pablo aí, Jaime. Bem-vindos no nosso Direito em Pauta, edição 128. Tema de hoje, regulação da mídia, recebendo o Dr. Cristiano Vilela. Grande Cristiano Vilela, comentarista da Jovem Pan News, advogado de renome, mestre, doutorando, e hoje a gente vai tratar desse tema tão delicado, tão complexo, que é a regulação das mídias. É necessário regular? Não é necessário regular? A gente consegue regular as mídias mantendo a liberdade de expressão? Como fica a democracia? São só regimes ditatoriais, autoritários, que se regula a mídia ou não? Doutora Silvia Cursino, advogada de Cotia, bem-vinda. Patrícia Morello, sensacional, obrigado pelo prestígio. Giovanni entrou aí também. Arruda, advogados associados. Granja News, Rodrigo. Vocês sabem que o Direito em Pauta começou em parceria com Granja News, né? Foi o Rodrigo quem me convidou para fazer o primeiro programa na época da pandemia. Eu não queria fazer, ele insistiu para que a gente fizesse o programa, e o primeiro programa que eu fiz foi a convite do Rodrigo do Granja News, um grande jornal da Granja Viana e região, e ainda também atuando em Orlando, na Flórida. Mas é isso, gente. Hoje a gente vai falar, falando de Rodrigo e falando de mídia. Hoje o tema é regulação da mídia. O que é mídia? Precisa regular, não precisa regular? Como é que regula? Se regula, como é que busca esse equilíbrio entre a regulação da mídia e a liberdade de expressão? É isso. Eduardo Torrecilha acabou de chegar. Wilson Santos, querido Wilson, vai estar comigo aqui no início de maio. Ouvidor da OAB São Paulo, fazendo excelente trabalho. Doutor Ailton sabe tudo, advogado de cooperativa de transporte, nosso membro da Comissão de Cooperativismo. Marcelo Delarco, direto de São José do Rio Preto. Marcelo, direto de Campos do Jordão. Bom receber todos vocês aqui. Programa de hoje, mais um Direito em Pauta, trazendo um tema polêmico, um tema que está aí nas palavras do nosso querido ministro da Justiça, Flávio Dino. Tem dito bastante da necessidade de regular as mídias e me traz um pouco de preocupação a regulação das mídias. A ideia de conversar com o Cristiano Vilela é porque ele faz parte desse mundo, além de um advogado especialista. Ele hoje é comentarista da TV Jovem Pan News. Entender essa questão, até que ponto que é necessário regular as mídias. Eu vou, inclusive, já convidar o doutor Cristiano para participar ao vivo conosco, nesse nosso Direito em Pauta, edição 128. Já estou aqui mandando um convite para o Cristiano. Basílio Caranaços, palmeirense. Tá feliz, hein, Tomás? Bem-vindo também ao Direito em Pauta. Valéria, grande Valéria, a Melina de Cunho. Direito em Pauta aí difundido em vários locais. A internet nos dá esse privilégio, né? Vê aí, já Thaís, que nos assiste toda semana, deve entrar direto da Nova Zelândia. Bem interessante essas possibilidades que a internet nos permite, que não deixa de ser uma mídia também, uma plataforma. Vamos falar das plataformas também no programa de hoje, para entender também um pouco sobre essa questão das plataformas, Google, Facebook, Instagram e tantas outras, TikTok. Como é que fica a questão da regulação dessas plataformas todas? Eu já encaminhei o convite para o doutor Cristiano, já deve estar participando aqui conosco. Uma alegria. Quarta-feira, toda quarta-feira aqui com vocês, no Direito em Pauta, um compromisso meu que eu pretendo manter por muito e muito tempo. Chegando, se Deus quiser, na edição número 1000. Carioca, grande Carioca. A história do Carioca é belíssima.
Carioca é das cooperativas de reciclagem, está lançando o livro. A gente vai lançar o livro do Carioca, inclusive, contando a história dele, uma história belíssima. A gente vai lançar pela Comissão de Cooperativismo da OAB em São Paulo, uma parceria aí com as cooperativas de reciclagem. Rodrigo Molar, Carla, vou mandar novamente convite para o doutor Cristiano. Parece que ele não conseguiu entrar. Vamos lá. Eu na verdade, estou resistindo, gente, demais em mudar de plataforma, sair do Instagram. Eu não queria, eu comecei no Instagram e queria levar o Direito em Pauta pelo Instagram, mas essa dificuldade de conexão toda semana, essa questão das pessoas não conseguirem se conectar ao vivo para a live, isso tem me trazido certa preocupação, vai acabar me obrigando a mudar de plataforma. Eu não queria, mas a gente tem tido essa dificuldade de conexão. Provavelmente o doutor Cristiano Vilela está aí com essa dificuldade também de entrar. Marcelo Barbosa, Natália Lima, direto do Rio de Janeiro. Aproveita, Natália. Natália faz aniversário aí no próximo dia 21, vai comemorar o aniversário. Estou aqui agora, Cristiano Vilela. Aqui está ele. Mandei o convite, Cris. Não está conseguindo entrar? Tenta pedir para participar ao vivo, então, porque meu convite talvez não esteja chegando. Vou mandar de novo. Cristiano Vilela não está conseguindo participar. Está fazendo pelo celular, Cristiano? Porque se você estiver pelo computador, o Instagram tem bloqueado. Algumas vezes as pessoas não conseguem acessar pelo computador. Ah, conseguiu. Agora foi. Boa noite, Cristiano Vilela. Que alegria tê-lo aqui no Direito em Pauta. Muito, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Boa noite, Constantino. Um prazer é todo meu, uma satisfação estar presente contigo. E sou teu fã, acompanho várias vezes o Direito em Pauta. E hoje tenho a oportunidade de bater um papo junto com você e todo mundo que está acompanhando. Que legal. Eu vou rapidamente falar aqui de um breve currículo que eu pedi para o Cristiano, só para... Todos já conhecem o Cristiano como comentarista da Jovem Pan News, está lá. Admiro demais os seus posicionamentos e publicamente já fiz isso a você, já fiz isso a sua esposa, Juliane, faço a você também. Parabéns pela coragem dos seus posicionamentos. A gente precisa de mais pessoas com coragem, com a fibra que você tem nos posicionamentos na Jovem Pan. Parabéns. Obrigado, fico muito contente. Imagina, Cristiano é advogado, formado pela USP, mestre pela Universidade de Granada, na Espanha, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, possui especialização em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, em Direito Político também pela Universidade de Buenos Aires. Foi professor assistente na PUC, em São Paulo, membro da nossa querida Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB São Paulo, membro da Comissão de Estudos de Mídias Sociais do IASP, membro titular da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, comentarista, como eu já disse, da Jovem Pan News, autor de diversos livros, artigos publicados não só no Brasil, mas também no exterior, em várias revistas jurídicas. Tem destaque para dois livros, Elementos de Direito Eleitoral e Licitações sob o ponto de vista dos Tribunais de Contas. Cristiano, muito, muito, muito bom tê-lo aqui. O nosso tema de hoje é regulação da mídia e me preocupa por falta de conhecimento, por isso que eu quis te trazer aqui, para tirar as minhas preocupações dessa questão da regulação da mídia, se tem que regular, se não tem, como é que fica a liberdade de expressão. Mas vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Boa noite a todos vocês que estão conosco. Vamos começar falando do conceito de mídia no Brasil. O que a gente chama de mídia? Tanto se fala, mídia é só internet, mídia é tudo, mídia é jornal, jornal da Globo, o que você faz da Jovem Pan é mídia, impresso é mídia. Explica pra gente aí, Cris. Olha, claro, à vontade. Mídia é todo veículo de comunicação, todo instrumento, todo canal de comunicação. Então, dentro de um conceito amplo, de um conceito que a gente tem de aquele antigo emissoras de rádio, televisão e tudo mais que existia durante muitos e muitos anos, eu vou falando, tá, Constantino? Gente, acabou a minha energia, vocês estão me vendo aqui? Pois é, estou vendo. O que aconteceu? Mas pode ir falando, pode ir falando.
Então tá bom. Já demos. Para além, né, para diferente daquele mundo muito restrito que existia há alguns anos atrás, hoje a gente tem, agora voltou, hoje a Desculpa, gente gente. tem, imagina, hoje a gente tem um mundo muito mais amplo de ferramentas, de instrumentos que faz a comunicação, né, entre o emissor da palavra, da opinião, da posição, de ideia, de entretenimento, de tudo, com o cidadão que recebe essa informação. Então, se antigamente, quando se falava da mídia, se falava do grande poderio de meia dúzia de veículos de grande poder, hoje todo mundo que tem um celular com acesso à internet tem capacidade de poder, de alguma forma, se conectar com o mundo. Então, a capacidade de mídia, né, do conceito de mídia, chegou de uma forma muito grande, muito ampla na sociedade. Legal, bem, acho que esse conceito já dá para a gente ter uma ideia e seguir no nosso bate-papo. Muito se fala também do jornalismo alternativo, questão do mídia ninja e tal. O que seria esse jornalismo alternativo, para a gente ir situando o nosso bate-papo? Exato. E aí você vê, então, que dentro dessa ideia ampla de mídia, né, de todo instrumento, de toda conexão de comunicação, você passa a ter instrumentos jornalísticos, né, portanto, que venham a seguir um conceito jornalístico, uma ideia de informação, de canal, institucional de veiculação, mas de uma forma muito mais alternativa, de uma forma muito mais simplificada. Então, você passou a ter hoje em dia aquilo que antigamente eram dos jornais, da rádio, da televisão, mas você passou a ter verdadeiros jornais virtuais, feitos de uma forma muito mais artesanal, de uma forma muito mais proliferada por parte de toda a sociedade. E com isso você passa a ter, portanto, essas mídias alternativas, né? Então você passa a ter blogs, sites, páginas, pessoas que fazem lives e que se constituem verdadeiros, né, canais divulgadores de ideias e tudo mais. Então você vê, né, que a gente tem hoje em dia lives, por exemplo, que tem uma capacidade de atração de pessoas conectadas ao mesmo tempo maior do que muito ibope de emissora de televisão ou emissora de rádio, né? Então, hoje em dia, você passa a ter esses canais ditos alternativos com uma capacidade de penetração muito grande. Hoje, e aí vou pegar até exemplos que fogem a essa questão mais política e tudo mais, jurídica e tal, mas vou pegar o exemplo do futebol, né? Hoje você tem a questão do Cazé, né, que faz transmissões de futebol e que bota na plataforma dele, vai lá, chama comentaristas do mais alto nível, contrata narradores do mais alto nível, você vai o Galvão Bueno, que saiu da Globo, gerou uma transmissão ao vivo de futebol com 10 milhões de pessoas, né? Então, você tem hoje em dia instrumentos, né, que dão essa possibilidade de uma grande pulverização por toda a sociedade e que acabam ocupando o lugar que até então era ocupado exclusivamente pela chamada mídia tradicional. Entendi. Essa coisa a gente tinha uma concentração, né, nos grandes veículos de comunicação, e aí você acabou de deixar bem claro para a gente que isso difundiu de uma maneira bem ampla, e aí você consegue hoje ter informação em qualquer local, até com as ferramentas de internet, com os mecanismos de busca, agora a gente tem inteligência artificial, então assim, a coisa vai evoluindo. Isso traz preocupação e a questão da regulação da mídia, ela passa por essa descentralização dos meios de informação, vamos chamar assim, ou dos meios de mídia? Ela passa e aí vai a abrangência que se vai ter para esse conceito, né? Quando se fala, não precisa haver uma regulamentação das mídias. Bom, quais mídias?
né? O governo, por exemplo, o presidente Lula, já na sua campanha, ele já falou várias vezes sobre a importância, né, segundo a sua posição política, de se fazer uma regulamentação na chamada mídia tradicional. Né? Ele sempre colocava, olha, não pode ter meia dúzia de famílias que sejam donas dos principais veículos de informação e tudo mais. Então, isso é uma coisa. Né? Outra coisa, quando se fala de regulamentação das redes sociais, desses instrumentos de redes sociais que acaba eventualmente pulverizando ideias e levando aí a milhares de pessoas a ter determinados comportamentos e tudo mais, é uma outra questão. Por quê? Porque esses instrumentos, essas plataformas, eles acabam tendo essa penetração, acabam servindo de canal, servindo de conexão, sem, no entanto, serem considerados meios de comunicação e, portanto, sem ter essa regulamentação, diferentemente de outros meios, como emissoras, Globo, Jovem Pan, Gazeta, Cultura, que são concessões públicas, que respeitam uma série de requisitos e de instrumentos e de responsabilidades para poder veicular o seu conteúdo. Então, eu vejo que é importante a gente chegar, antes de se fazer qualquer discussão, se chegar numa avaliação de qual é a abrangência desse conceito. Se a abrangência dessa regulamentação é de uma regulamentação ampla e restrita de todos os instrumentos de comunicação em massa, ou se ela é uma regulamentação exclusivamente das redes sociais. Faz todo sentido, né? E assim, sempre que a gente fala de regulação, de regulamentação das mídias, tal, dos meios de comunicação, a gente lembra, num primeiro momento, dos regimes ditatoriais, autoritários. Dá para ter regulação e regulamentação das mídias com liberdade de expressão, com democracia? Faz sentido? É possível ou não? Ou a gente, para regular, a gente tem uma mão forte do Estado querendo controlar aquilo que a gente está falando, como, por exemplo, a gente está falando agora, e o nosso papo vai caminhar, por exemplo, para a questão política, vou dar minha opinião política, se eu sou favorável ou contrário ao presidente atual, se eu votei no presidente que perdeu ou não, ou no que ganhou, pouco importa. Passaria por uma regulação, a grosso modo, obviamente que não é isso, estou tentando levar ao extremo, passaria por uma regulação. E aí dá a ideia de que eu perdi a minha liberdade. O que você fala para a gente disso? Olha, eu costumo sempre usar o exemplo de você colocar o gnomo dentro da garrafa. Né? Você coloca lá o gnominho dentro da garrafa, a hora que você tira o gnomo dentro da garrafa, você não consegue colocar de volta. Né? Quem é que vai conseguir colocar de volta? Eu uso muito essa referência porque eu vejo que muitas vezes se faz o errado com a melhor das intenções. Né? Se pratica as melhores, se inicia as maiores atrocidades da humanidade através de atos eventualmente singelos que eram resguardados pela melhor das intenções. E eu tenho receio, eu tenho a preocupação que quando se fala desse tema da regulação das mídias de uma forma geral, se chegue nesse ponto de censura, nesse ponto de restrição mais aguda da opinião, que é uma garantia, e a gente não pode esquecer a garantia que isso representa e representou historicamente na vida da nossa sociedade, do Brasil e de diversas partes do mundo. A gente não pode perder o valor, né? deixar de reconhecer o valor dessa liberdade. E hoje eu vejo a minha leitura de Constituição, ela é uma leitura onde nós temos a garantia da liberdade de expressão, a garantia mais ampla possível, onde, salvo raríssimas exceções, você tem a total liberdade de falar, de se manifestar, de se colocar suas posições e, na situação de adultos que somos, arcamos com as consequências da nossa fala. Então, se eu chego aqui, se eu falo determinada ofensa ao Constantino, o Constantino pode
não concordar, não gostar do que eu estou falando e se utilizar dos instrumentos legais para eventualmente tirar minha fala do ar, ou para eventualmente exigir algum tipo de reparação, abrir algum tipo de processo do ponto de vista criminal, enfim. Então, a lógica da nossa organização constitucional, ela vai nesse sentido. Portanto, eu vejo que todo formato que eventualmente venha a estabelecer algum tipo de restrição a essa liberdade de comunicação, essa liberdade de manifestação, eu vejo com muitas reservas. Eu acho algo que tem que ser muito bem pensado, muito bem ponderado, buscando limitar o mínimo possível. E mesmo assim a gente corre o risco de que dessa pontinha puxe outra, puxe outra, puxe outra, e amanhã ou depois a gente tenha um estado onde a nossa possibilidade de manifestação acabe ficando restringida. Verdade. Eu vou passar por um tema que você fica à vontade, se você não quiser entrar nele, a gente passa direto. Me veio agora e eu preciso falar. Por exemplo, se eu quiser, e aí sem fazer nenhuma defesa de nenhum ato de violência, para ficar bem claro isso, de nenhum ato de quebra institucional, não é isso. Mas se eu quiser ficar sentado na calçada, falando de manhã até a noite, até perder a voz, que eu não gosto do Lula, que eu acho que o Lula é um péssimo presidente, eu não tenho direito constitucional de fazer isso? Absolutamente. De ficar na calçada, caminhando aqui pela Avenida Paulista, caminhando por qualquer lugar, levantando uma bandeira do Lula, do Bolsonaro, do Ciro, de qualquer pessoa. É a liberdade de manifestação, né? Seja para uma defesa política, seja para uma defesa de uma bandeira religiosa, né? ou de qualquer outro campo da nossa sociedade. E aí, como é que a gente explica o que aconteceu no dia 8? Obviamente, separando uma coisa da outra. Ninguém aqui está, de forma alguma, defendendo o que foi feito com as instituições, com invasões, nada disso. Mas por que eu estava lá com meu filho na frente do quartel, dizendo que eu sou contrário ao que estava acontecendo, e aí eu fui preso? Tem alguma explicação lógica? Pois é. E aí vai justamente, né, essa é uma pergunta. Se você fizer para 10 pessoas, muito provavelmente você vai ouvir 10 respostas diferentes, né? Se você fizer essa pergunta, né, e aí eu vou usar... Eu não gosto, deixa eu só fazer um parêntese antes, eu não gosto de dividir o mundo entre esquerda e direita. Para mim, esquerda e direita é um negócio demodé, é uma divisão que não tem mais tanta lógica de 1990 para frente, né? Acho que do ponto de vista político é até interessante para os lados manter o seu antagonismo, então se busca muitas vezes inflar isso. Mas eu acho muito... A maioria das pessoas que eu conheço, eu percebo algumas coisas mais à esquerda, outras coisas mais à direita. Eu acho difícil você ter pessoas que se enquadram 100% numa caixinha hoje em dia, né? Mas, enfim, então, mas só para pegar como referência, né? Se você pegar hoje em dia uma pessoa de esquerda, de uma forma geral, a pessoa vai dizer, não, mas essa pessoa que estava na frente dos quartéis, ela estava pregando um golpe de Estado, ela estava articulando um golpe de Estado, apoiando um golpe de Estado, isso é crime. Essa pessoa cometeu um crime, tem que ser presa, tem que ser punida. Ok. Se você fizer essa pergunta para uma pessoa de direita, essa pessoa vai dizer, olha, imagina, é um patriota, é uma pessoa que estava lá manifestando a sua liberdade, defendendo a pátria, defendendo os valores da família, cristão e pau. Pegar a mesma situação, você pega um exemplo das invasões de terra ou das ocupações de terra por parte do Movimento Sem Terra, por exemplo, né? Se você fizer esse mesmo questionamento para uma pessoa à esquerda, a pessoa vai dizer, não, mas ali é uma ocupação de um direito que é garantido constitucionalmente, que é o direito à terra, que é a função social da propriedade. Então a pessoa vai lá e está ocupando uma terra improdutiva para se manifestar e tudo mais. Tal. Você faz essa mesma pergunta para uma pessoa de direito, a pessoa vai dizer, olha, a pessoa está invadindo, está praticando um crime, é esbulho de uma propriedade privada e tudo mais. Bom, o que eu quero colocar com isso? Conforme a gente vai tendo variações de governo,
né? Você vai tendo, e variações de políticas públicas de uma forma geral, você vai tendo variações de posição, mas dentro da mesma caixinha, né? Então, eu defendo o que é o meu lado, mas eu ataco o lado inverso. Só que se você vira o foco, você está falando da mesma coisa. E com isso, eu costumo sempre defender e trabalhar nas minhas colocações essa questão de que o que a gente tem que fazer é deixar bem claro o que está estabelecido na lei, o que está estabelecido constitucionalmente, ter uma visão fria, racional, técnica do que está estabelecido e dar a máxima liberdade para as pessoas se organizarem, se colocarem, se manifestar, sendo que ao Estado cabe apenas o cumprimento dos limites do que está estabelecido na legislação, sem se intrometer ou sem intervir nesse tipo de questão. Então, se você tem uma manifestação a favor da reforma agrária, e essa manifestação ela se utiliza de meios pacíficos, ela pode e deve ser garantida. O Estado tem que garantir que aconteça esse tipo de manifestação. Agora, a partir do momento que você tem a invasão de prédios privados, por exemplo, que você tem taca-fogo em bens particulares, por mais que haja uma legitimidade, uma autolegitimação nos discursos acerca desses fatos, você está praticando um crime. E a partir do momento que se está praticando uma conduta criminosa, o Estado tem que intervir e tem que empregar os seus instrumentos para reprimir e para dar as devidas consequências jurídicas no campo penal, no campo civil. Mesma coisa vai para esses exemplos do dia 8 de janeiro. Então, quando você tem uma liberdade de manifestação na porta do quartel, na porta do Congresso, na porta da casa de qualquer um, enfim, você tem essa liberdade de manifestação, isso tem que ser garantido, né? Por mais que nos pareça absurda essa liberdade de manifestação. Agora, a partir do momento que há o ingresso em prédios públicos com a finalidade de depredar, com a finalidade de tacar fogo, com a finalidade de quebrar, com a finalidade de fazer arruaça, aí sim estamos falando de uma conduta que tem que ser reprimida pelo Estado. Então, essa diferenciação ela tem que ser feita e isso tem que caber tanto para a esquerda quanto para a direita, independente de ideologia. A gente tem que aprender a desideologizar essa questão, deixar a nossa ideologia nos limites da nossa bandeira, do que a gente está defendendo. Agora, a prática de determinadas condutas, ela não pode ultrapassar os limites do que está estabelecido na lei, na Constituição. É isso mesmo, é o que o Salvatore está comentando, né? Quando a pedra vira vidraça, a lei deve ser uma só, certo ou errada, é a mesma lei. Exatamente, exatamente. E você vê, e aí é interessante, viu, Constantino? É interessante que até no nosso meio jurídico, né, às vezes você acaba vendo, quando se via numa conjuntura de defesa do Lula, por exemplo, quando ele estava preso, ou contra os abusos da Lava Jato e tudo mais, você tinha determinada parcela da sociedade que era muito garantista, e outra parcela da sociedade que estava no campo oposto. Conforme teve essa mudança, essa inversão, e aí você passou a ter a vitória do Lula e o bolsonarismo sendo... não digo perseguido, né, mas, enfim, de alguma forma se tornando réus, né, vamos dizer assim, passou a ter o inverso, né? Que os garantistas passaram a ser os antigos lavajatistas, né? E os antigos garantistas agora apontam o dedo. Quer dizer, isso não pode acontecer. Hoje acontece com o João, amanhã acontece com o José, hoje acontece com o Francisco, amanhã com o Chico. É exatamente isso, essa é a preocupação, né? É até onde que a corda vai apertar e depois para soltar. E aí, indo nessa linha, na sua visão como conhecedor de dentro da mídia e conhecedor jurídico do assunto, a gente tem necessidade de regulação da mídia no Brasil? Olha, da mídia, não. No meu entendimento, não. No meu entendimento, os instrumentos legais, eles atendem de uma forma muito
muito satisfatória, né? Evidentemente, pode-se ter eventuais ajustes, eventuais pequenos ajustes, até porque quando se fala de mídia, quando se fala de meios de comunicação, instrumentos de comunicação, hoje a gente tem instrumentos que há 2 anos não tinha, há 10 anos atrás já é uma eternidade. Então, é importante que a legislação, de alguma forma, acompanhe essa evolução, né? Eu me lembro quando a empresa de Correios e Telégrafos tirou o telégrafo do nome, né? Telégrafo, hoje em dia, as gerações mais novas nem sabem o que é telégrafo, né? E ainda persistia no nome. Aí, uma alma iluminada teve por bem a ideia de tirar, que está certíssimo. Então, enfim, eu vejo que é evidente que alguns ajustes, eles são sempre bem-vindos por conta desse avanço, dessa evolução tecnológica, como uma forma de resguardar que as novidades não venham a acabar ultrapassando os limites do que é racional para a nossa sociedade. Agora, a regulação de uma forma geral, onde se faça, seja a ideia que é colocada pelo presidente Lula, de que você tem que fazer uma regulamentação na mídia tradicional e tudo mais. Primeiro que a regulação na mídia tradicional é um negócio fora de moda também, porque a mídia tradicional, ela passa também por uma série de dificuldades, né? Hoje em dia, quando se fala de jornal impresso, quando se fala de emissoras de televisão e de rádio, você tem uma perda de espaço que se teve ao longo dos últimos anos, né? E uma perda de poderio, né? Então, também é algo que passou do tempo. Talvez, se o Lula falasse isso há 20, 30 anos atrás, talvez fosse razoável. Hoje, eu vejo fora de mão, passou o bonde da história. Quando se fala nisso de redes sociais, eu vejo que é importante no sentido de ficar claro, tal como foi o Marco Civil da internet, né? Então, instrumentos que fiquem claro a responsabilização, o papel dos veículos, das plataformas, das redes sociais e tudo mais, o papel que essas plataformas têm, inclusive de ter um cuidado maior como moderadores e eventualmente restringir determinados conteúdos que sejam claramente ofensivos, de pornografia, elementos claramente criminosos, né? Onde, eventualmente, essas plataformas consigam, através dos seus instrumentos técnicos, alcançar isso. Agora, parou aí. Quer dizer, algo que ultrapasse muito esse limite, que comece a dar margem para se interpretar que a liberdade de posição ela pode ser entendida como uma propaganda de guerra ou qualquer outro meio mais criminoso, aí eu vejo com bastante reservas, eu tenho muito medo de que isso se torne uma eventual prática absolutamente inconstitucional. Eu concordo e compartilho do mesmo entendimento. Tem muita preocupação quando se fala desse tema, preocupação de até onde, né? Até onde vai, até onde chega essa regulação que se defende tanto. E para regular dentro dessa questão das mídias sociais, fake news e tal, quais são os principais desafios para a gente conseguir, assim? Ao meu ver, o maior desafio é você entender claramente isso. A gente não consegue entender ainda. Ao meu ver, isso é algo. É uma construção inacabada. O que é fake news? Porque, por exemplo, aí eu vou pegar exemplos clássicos, né? Dos dois. Oi? A minha próxima pergunta é o que é fake news? Ótimo. Vou pegar dois exemplos clássicos, pegando os dois lados da política hoje em dia no país, né? Então, quando Bolsonaro chega há 2, 3 anos atrás e fala que o coronavírus é uma gripezinha, ou fala alguma coisa da vacina que vai virar jacaré, por exemplo. Aquilo é fake news. Tá bom, então aquilo é fake news, né? Se você perguntar para uma metade da sociedade, vão dizer que é fake news, a outra metade vai dizer que não é. Enfim, se você fizer a mesma pergunta com relação a esse episódio que o presidente da República fez agora
sobre o Moro, né? Ah, não, mas sobre aquela situação onde teve tentativa de assassinato no Moro, se estava planejando, né, um assassinato, sequestro do Moro, da família e tudo mais. Onde o Lula colocou, ah, não, isso daí foi coisa plantada pelo Moro, foi coisa criada pelo Moro. Quer dizer, então, a metade vai dizer uma coisa, a outra metade vai dizer que é fake news. Então, quer dizer, se aquilo é fake news, isso também é fake news. Né? E será que isso é fake news? Né? Ou será que isso é uma opinião errada, é uma informação errada, é mentira? Quer dizer, a mentira é fake news? Né? Porque a mentira existe desde que o mundo é mundo, né? Eva mentiu para o Adão na hora de comer a maçã, né? Então, desde que o mundo é mundo existe mentira. Será que a gente não está querendo proteger o mundo, né? Criar uma sociedade hermeticamente protegida, algo que seja impossível? Quantas e quantas guerras, quantas e quantas partes emblemáticas da história não foram contadas através de mentiras, de falsidades, de falsas versões? Quer dizer, será que a gente não está querendo proteger o mundo de práticas que são humanas, né? E que mostram talvez o lado negro, o lado ruim da humanidade, mas que são humanas? Né? A mentira, ela é um elemento humano. Né? Então, eu vejo com muita dificuldade se conceituar o que é fake news. E, a partir do momento, portanto, que a gente coloca uma cruzada contra um conceito que a gente tem dificuldade de precisar, eu vejo com bastante reservas essa questão. Quer dizer, de que forma a gente vai conseguir atingir, portanto, o que se quer, se a gente não consegue nem precisar o que é esse conceito. Né? Portanto, eu vejo que eu gosto muito de uma frase do Paulinho da Viola, onde ele diz que faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Se a gente está no meio do nevoeiro, eu vejo com reservas a possibilidade de se fazer grandes mudanças. Eu vejo que primeiro a gente tem que sedimentar, deixar a poeira baixar, deixar o nevoeiro baixar, compreender melhor os limites do que a gente vai precisar fazer, visando resguardar aquilo que é o mais importante, né? Ou um dos bens mais importantes que a sociedade tem, que é o seu direito à liberdade, as liberdades de uma forma geral, de manifestação, de opinião, de crença, de liberdade, de religião e tudo mais. Eu acho que um meio muito complexo, né, de você lidar. A gente me preocupa, como eu já coloquei, eu acho que se você olhar por algum viés, você consegue ver uma necessidade, sim, de talvez ter uma mão mais regulatória em alguns meios, em algumas mídias, alguma forma de tentar evitar a disseminação de informações falsas, comprovadamente falsas, que hoje você joga aquela coisa, eu jogo na internet, depois eu não consigo recolher mais, então milhões de pessoas viram a informação que não é verdadeira, e aí não é opinião, mas informação que não era verdadeira, e aí você, mesmo na reparação, você tem menos pessoas que seriam atingidas pela reparação. Então, isso talvez precisasse de uma regulação, mas esse limiar é muito complexo, né? Me preocupa demais, sempre que a gente fala desse tema, me preocupa e sempre me vem à cabeça, talvez até por falta de conhecimento profundo do tema, a questão da censura. Eu não consigo desvincular diretamente a regulação daquilo que eu vou falar, daquilo que eu posso falar, do conteúdo da minha fala, em qualquer meio que seja, praça pública, num megafone, na internet, ou em qualquer outro lugar, ou dando entrevista para um meio de comunicação. Eu não consigo desvincular diretamente isso da censura. E aí eu volto naquilo que você colocou no início, né? Eu tenho que ser responsabilizado, e a gente já tem mecanismos para responsabilizar se eu agredir, se eu tentar pregar violência, ou qualquer coisa que seja. Eu não preciso me antecipar para impedir que eu fale. Eu acho que eu tenho que ter a liberdade de falar e ser punido no nível e no limite daquilo que eu fiz, da responsabilidade em si. Acho que vai bem por aí, né? Eu não consigo enxergar essa facilidade de regular sem chegar
e agredir a liberdade de expressão, que é garantia constitucional, de não cair na questão da censura. Eu me lembro, e aí pegando um gancho, quando eu era criança, eu nasci em 68. Quando eu era, minha mãe veio da Itália, lá tem a questão da guerra, então já tem a questão da máfia, então já tinha uma preocupação. Tinha muitas coisas que não podia falar. Quando eu era pequeno, eu ouvia, não, calma, olha, não sai falando isso por aí, com medo do quê? Da ditadura, da censura, das coisas que, se você tira o meu direito de falar, eu acho que, de certa forma, você, ao invés de proteger a sociedade, pelo contrário, né? Você coloca a sociedade mais em risco. Faz sentido o que eu falei ou nenhum? Eu concordo totalmente, concordo em gênero, número e grau. E aí eu coloco até algumas situações que vão nesse sentido, que eu acho que a gente consegue até exemplificar o que você está colocando. Então, algumas regulamentações, por exemplo, e hoje em dia a gente está vivendo num mundo onde o debate político ficou muito forte, né? Então, de alguma forma, você acaba sempre indo para esse tema, né, político, mas para pegar nesse gancho político, hoje em dia, a legislação eleitoral, a justiça eleitoral, ela tem uma série de regramentos para que se tire determinados conteúdos fake do ar, né? Para punição das pessoas que eventualmente venham a propagar conteúdo fake. E aí, qual é a definição da justiça eleitoral, dos diplomas da justiça eleitoral que estabelecem isso? É o conteúdo, notícia sabidamente inverídica, que não tenha uma fundamentação no meio idôneo, que possa ser responsabilizado pelo conteúdo e tudo mais. Então, partindo daquele conceito de fake news e se tratando de um microcosmo, vamos dizer assim, que é abrangido pela atuação da justiça eleitoral, eu vejo sim uma possibilidade de você regular. Você está tratando pontualmente daquilo, né? Então, eu vejo que isso é plenamente possível. Agora, ultrapassar os limites do que é uma prática pontualmente eleitoral, né, de uma propaganda formalmente eleitoral, né, do espalhamento de uma conduta formalmente eleitoral, para você generalizar manifestações daí diversas, manifestações de posicionamento político, críticas ácidas, sejam feitas do ponto de vista político e tudo mais, aí já é uma outra questão. Censura prévia, né? A censura ela não pode ser prévia, né? Se é prévia, é censura. Né? Então, eu faço realmente essa diferenciação. Por quê? E aí eu vou totalmente na linha do que você falou. A gente tem que saber reconhecer, perceber, dar o valor que a liberdade tem. Né? E talvez quando se passa durante um período relativamente significativo no gozo das liberdades, muitas vezes os mais antigos esquecem e os mais novos não sabem o que é viver sem essa liberdade. Então, acabam não dando o devido valor a isso. E a liberdade ela é fundamental na política, na vida pessoal, vida familiar, afetiva, religiosa. Então, enfim, E aí você vê, Constantino, veja que hoje a gente tem uma questão, né, que é a própria cultura do cancelamento hoje em dia. Né? E o que é a cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento é a cultura das verdades estabelecidas. Né? E a partir do momento que a gente tem essas verdades estabelecidas, essas verdades estabelecidas elas são estabelecidas por um lado, por uma visão, por um ponto de vista. Né? Então, quer dizer, você está o quê? Impondo determinado ponto de vista, e aí a gente volta para esse exemplo político que eu coloquei. Quer dizer, a esquerda vai ter uma visão, a direita vai ter outra. Quer dizer, precisamos ter um critério. Eu não posso ficar à margem do que a pessoa vai interpretar, das convicções políticas daquela pessoa. Por isso, você tem que ter critérios objetivos. A sociedade democrática moderna, ela é fundamentada dentro de critérios objetivos e que vão avaliar objetivamente se a conduta do cristiano foi uma conduta ilegal ou não. E não ficar passível de qualquer paixão política, né? De qualquer paixão ideológica, de qualquer visão de mundo, visão religiosa e tudo mais. É que tudo cai no Fla-Flu, né? Hoje tudo é Fla-Flu e
E a gente fica nesse impasse. Vamos falar um pouco de autorregulação da mídia. Muito se fala de autorregulação da mídia. O que é a autorregulação da mídia? Ela é viável? Como é que se daria na prática? Falar um pouco dessa parte que é até mais técnica, mas acho que é importante para o nosso bate-papo. Ele ficar gravado e depois a gente distribui aí para vários grupos. Então é importante, acho que, ter essa informação. Legal. A autorregulação é quando os próprios instrumentos, as próprias plataformas estabelecem mecanismos que venham a se regulamentar. Então, a partir do momento que nós dois estamos aqui acessando uma plataforma, a gente está aceitando as regras do jogo estabelecidas por essa plataforma. Eu vejo isso de uma forma muito sadia, desde que, evidentemente, essas plataformas sigam o que a legislação do nosso país estabelece. Então, a partir do momento que você tem o Brasil, onde você tem um arcabouço jurídico próprio, Constituição, legislação, Marco Civil da Internet, LGPD, enfim, as legislações que possam ser aplicadas para esse tipo de utilização. A partir do momento que essa plataforma respeita, obedece esses diplomas legais, ela deve, com muita legitimidade, estabelecer limites à sua atividade. Evidentemente que, até por uma questão de interesses diversos, e aí eu vejo que essa relação próxima, né, que hoje em dia se tem dessas plataformas com órgãos de governo, órgãos de judiciário e tudo mais, de alguma forma acaba permitindo e acaba fazendo com que você tenha uma certa sintonia em termos daquilo que é reconhecido pela sociedade de uma forma geral como elementos inaceitáveis do ponto de vista jurídico, do ponto de vista moral até. Agora, algo que venha a ultrapassar mais dessas fronteiras, aí realmente eu vejo que daí passa daí dos limites. Um aspecto que eu vejo que é interessante, a gente pode usar de exemplo nisso, nós tivemos agora nos últimos dias um pedido do Ministério da Justiça para que as plataformas, diversas plataformas de redes sociais, bloqueassem determinados perfis, porque esses perfis estariam, em tese, fazendo algum tipo de propagação de atos que pudessem causar algum tipo de dano maior à sociedade, na esteira desses acontecimentos que tivemos recentemente em Blumenau ou aqui em São Paulo. Essas plataformas entenderam que aquelas veiculações, elas não ultrapassavam os limites do que estaria estabelecido no autorregramento, na política interna dessas empresas, nem na legislação de uma forma geral. E aí, nesse sentido, o que cabe ao Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça tem possibilidade de estabelecer algum tipo de sanção? Não. Ao Ministério da Justiça cabe o quê? Seguir aquela linha que nós falamos no começo. O descontente pode pegar e bater às portas do judiciário e, eventualmente, fazer um pedido para que uma decisão judicial tire aquele conteúdo do ar. Então, você vê que essa autorregulamentação ela é importante como uma forma de garantir os limites do que essas plataformas podem divulgar, mas ela não é um instrumento que pode ser utilizado pelo Estado à torto e direito. E aí, ao fim e ao cabo, quem pode tomar esse tipo de decisão amparado em lei é o Poder Judiciário. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem hoje política pública para a promoção da diversidade na mídia? Vou falar um pouco de diversidade, só para a gente não ficar maçante no tema só da questão da regulação. A gente tem política pública hoje que promove a diversidade na mídia? Olha, a gente tem bastante, né, hoje em dia. É um tema que ganhou uma difusão muito grande, né, de uma forma, nos últimos anos, e que acaba por ter uma influência, né, muito forte, seja em instrumentos legais, né,
onde eventual conduta possa ser interpretada como uma conduta ofensiva à diversidade, eventualmente até uma conduta que ultrapasse os limites da legalidade, possa ser considerada ilegal e tudo mais, até alguns instrumentos autorreguladores e que acabem fazendo com que determinadas práticas onde não haja diversidade, a diversidade devida, acabem sendo, de alguma forma, punidas ou, de alguma forma, limitadas. Então, por exemplo, vou pegar um outro exemplo também aí que está na pauta dos últimos dias. Nós tivemos a propaganda de uma grande empresa do ramo alimentício, né, que onde colocava ali uma questão de uma mulher negra, uma mulher branca e tudo mais, enfim. O órgão regulatório da propaganda, o órgão autorregulatório do meio da publicidade, né, fez a avaliação de que aquela propaganda era uma propaganda ofensiva. E o próprio instrumento autorregulatório do meio da publicidade fez colocou uma posição, uma determinação interna, né? Porque não é uma determinação do Estado, é uma determinação privada, né? Mas fez uma determinação interna para que aquela mídia, para que aquele material não fosse mais divulgado. Então você vê que essa promoção da diversidade e também o cerceamento da conduta antidiversidade, ela acaba, de alguma forma, ampliando bastante. Hoje em dia você vê nas mídias, de uma forma geral, uma presença muito maior em termos de diversidade, uma preocupação muito maior em termos de diversidade. E o que é interessante é que, ao final das contas, você tem a sociedade como sendo o principal instrumento, o principal indutor para que essas práticas sejam percebidas, né? A partir do momento que a sociedade começa a promover determinadas críticas, se numa novela não tem negro, ou se uma novela se utiliza pejorativamente de uma família gay, ou enfim, qualquer questão dessa, a sociedade ela acaba, de alguma forma, se movendo, se movimentando e fazendo com que esses instrumentos de comunicação, de uma forma geral, acabem sentindo a necessidade de ter uma nova prática, uma prática mais saudável, mais antenada com as políticas de diversidade, com a noção de diversidade que se tem hoje em dia, né? Hoje em dia você tem, inclusive, os próprios instrumentos, os tribunais hoje em dia, você tem campanhas diversas de atendimento, de respeito à diversidade, instrumentos de mídia diversos, organizações diversas. Então, de alguma forma, eu vejo que há uma evolução nesse sentido na sociedade, sim. E é algo que não é do dia para a noite, infelizmente. E talvez, às vezes, o afã de querer fazer com que essas mudanças ocorram do dia para a noite acabam, eventualmente, até gerando algumas situações onde se coloca os pés pelas mãos. Mas eu vejo que é muito positivo essa evolução, sim, da promoção da diversidade nos meios de comunicação, no poder público, enfim, em todos os elementos de uma forma geral. A própria esfera privada, né? Muitas organizações, empresas já atuam também forte com comitês dentro das próprias empresas, um comitê de diversidade, é um tema em relevância, né, do momento, que precisa realmente ser tratado, mas tratado com equilíbrio. Acho que é importante a gente tratar com equilíbrio, até para, no afã de não discriminar, acabar discriminando. Né? Erra a mão, então, e acaba tendo efeito contrário. Você falou agora há pouco, e de maneira bastante acertada, que o caminho para quem se sentir lesado ou num momento de preocupação, como o caso do Ministério da Justiça, seria procurar o Judiciário. A gente já consegue ter um posicionamento do Judiciário com relação a essa regulação das mídias? A gente já tem manifestações do Judiciário? Por exemplo, no caso que você citou, seria fácil do Ministério da Justiça ter uma ordem judicial para tirar esse conteúdo? Como é que está isso?
Porque há um tempo atrás tinha uma dificuldade grande. Um conteúdo ia para uma plataforma, qualquer uma que seja, você tinha uma dificuldade de acesso para conseguir retirar esse conteúdo do ar. Hoje a gente já tem o judiciário já enxergando isso de uma forma mais efetiva? Olha, hoje tem, né? Hoje isso avançou bastante nos últimos anos e avançou bastante também o próprio cuidado que as próprias plataformas têm para serem acessíveis, né? Facilitar o acesso do judiciário a efetivação de decisões judiciais e obtenção de conteúdo. Eu vejo que, de alguma forma, hoje em dia, as principais esferas do judiciário já compreendem melhor os limites de atuação desses instrumentos, dessas plataformas, né? Aquilo que até então você tinha, até alguns anos atrás, você tinha decisões que pareciam desconhecer a impossibilidade de se decifrar ou de se fornecer alguns logaritmos e alguns instrumentos que, por serem novos e tudo mais, eram até desconhecidos pelo judiciário. Então, de alguma forma, hoje em dia, o judiciário consegue entender isso melhor, consegue interpretar isso melhor e do outro lado, as plataformas também conseguem ter um canal de acesso no sentido de fazer com que as decisões judiciais sejam aplicadas. Nesse sentido, eu vejo que há um avanço bastante significativo. Onde, no meu entendimento, pode haver um certo retrocesso no sentido de por vezes, haver uma excessiva politização. Né? Fazer com que o olhar, muitas vezes, ele seja um olhar afetado por uma polarização política, por uma visão política ou moral que acabe fazendo com que se tomem determinadas decisões. Eu vejo que esse tipo de decisão tem que ser muito fria, muito racional, muito técnica. Mas, de uma forma geral, eu vejo que hoje em dia a gente consegue sim ter uma efetivação dessas decisões, né, de uma forma relativamente satisfatória. Mas acho que é um avançar. Perfeito. E você que fez mestrado em outro país, está fazendo doutorado fora, então tem artigos publicados aí pelo mundo afora, a gente consegue ter uma visão de como é essa questão da regulação das mídias fora do Brasil? Ela é regulada só nos países em que tem uma visão mais autoritária e não democrática, ou ela convive pacificamente com regimes democráticos? Como que é fora do Brasil? Isso é a jabuticaba nossa ou não? Ou a gente trata desse tema no mundo todo? Olha, a gente trata desse tema no mundo todo e a gente tem as peculiaridades locais e que acabam fazendo com que esse tema tenha vieses em determinados locais do que em relação a outros, né? Então você pega desde situações dos Estados Unidos, né, do país da liberdade, o berço da liberdade, onde, por outro lado, você tem uma preocupação que cresceu muito nos últimos anos, que é a preocupação do terrorismo e tudo mais, e que, de alguma forma, acaba por limitar, de algum modo, né, essa liberdade, né, que é tão, de alguma forma, propagada, e sentimento de orgulho do povo americano e do Estado americano. Você tem, por outro lado, determinadas regulações na Europa, onde você tem uma sociedade que já, antes de iniciar esse tipo de discussão, já tem uma visão muito mais avançada do que são os direitos, e uma discussão muito mais já avançada do que são os direitos da informação do cidadão. Quer dizer, enquanto no Brasil a gente há pouco tempo tem uma LGPD, e uma LGPD que praticamente não é aplicada no nosso país, na Europa você já tem uma LGPD funcionando a todo vapor, né? Você tem uma imposição às grandes plataformas de mídia, de instrumentos de redes sociais e tudo mais,
que é muito diferenciada em relação ao que tem no Brasil. Então, você já parte de uma discussão onde o normal deles já é um normal diferente em relação ao normal que se tem no Brasil. Então, é difícil você equiparar num mesmo patamar as duas visões de mundo, por exemplo, né? Mas, enfim, de qualquer modo, essa discussão, né, em termos do que é liberdade, do que não é, já está muito mais avançada. E você tem, por outro lado, uma dicotomia, né, no mundo, hoje em dia, que de alguma forma vem se formando e vem se organizando, que de uma parte do mundo e de uma parte que representa metade do mundo, né, se não for mais, que é uma parte que vive sob regimes não verdadeiramente democráticos, né? Então você tem uma parte do mundo que de fato não tem essa liberdade, né? E aí onde você não tem uma regulamentação, você tem uma proibição de diversos instrumentos e diversas modalidades de comunicação, né? Então, veja como esse tema é um tema extremamente amplo, extremamente aberto, né, em termos de mundo, né, onde, de alguma forma, ainda não se alcançou, ainda não se conseguiu compreender de uma forma efetiva os limites do que é regulável, regulamentável ou não, né? Então, veja que estamos falando de um tema que, de fato, é muito difícil, né? Perfeito. Nossa, como o tempo passa rápido quando o papo está gostoso. A gente já passou aí 1 hora, que era o horário, o tempo do nosso programa, do nosso bate-papo, que é o que eu tinha me comprometido com você. A gente já finaliza já. Qual que é o seu recado final para a gente? E alguma coisa que você acha importante desse tema para ficar aqui salvo e que eu não perguntei, o que eu não falei, que vale a pena falar? E aí, seu recado final, já te agradecendo imensamente. Adorei nosso bate-papo, realmente demonstra o seu conhecimento, que eu já sabia que seria nessa linha, e a clareza das suas colocações. Então, já fica o meu agradecimento. E o que a gente poderia ter falado e não falou, que você acha importante? Qualquer coisa aí que você queira colocar, a palavra é sua. Sempre foi sua, na verdade, né? Eu estou aqui só para trazer você aí para o pessoal que nos assiste ao vivo e que depois assiste a gente aí ao longo da semana, ficar recebendo os comentários, o pessoal que assiste depois a gravação. Olha, Constantino, eu vejo que o grande ponto, né, ele de que se tenha uma visão ampla quando se fala de restrição a qualquer tipo de liberdade. Que se tenha a visão mais ampla possível. Propor para a sociedade, estimular que a sociedade faça uma reflexão no sentido de construir uma visão ampla que ultrapasse os limites do microcosmo individual de cada um de nós. O nosso microcosmo, ele vê uma determinada conduta de uma forma errada, de uma forma abusiva, e é natural, é inato que a gente queira justiça, que a gente queira reprimir aquela conduta. Quando, na verdade, a nossa visão ela tem que ser mais ampla, ela tem que fugir das paixões, ela tem que fugir do fla-flu. E não é à toa que é isso que eu vejo que a gente cobra muito do judiciário, por exemplo, né, que tome posições racionais, frias, fugindo das paixões dos temas políticos ou dos temas que envolvam moral, costumes ou qualquer outro tema apaixonante. Então, o que eu vejo que é o importante para nós, cidadãos, é que quando a gente se depara nesse tema, a gente tenha essa visão macro e veja a importância do que são as liberdades. A liberdade que a gente tenha para viver, a liberdade que a gente tenha para se manifestar, a liberdade que a gente tenha para não permitir que o Estado invada a nossa intimidade. Porque se hoje a invasão de intimidade por parte do Estado para uns é algo impensável, mas é algo que há não muitos anos na nossa história a gente já sentiu isso de perto. E em metade do mundo a gente sente isso
de perto. Então, é importante que a gente tenha essa visão ampla no sentido de fazer com que não apenas as nossas dores cotidianas ou as nossas vontades cotidianas prevaleça, mas que prevaleça principalmente um sentimento maior de justiça, um sentimento maior de garantia da Constituição. E a gente tem, no Brasil, por exemplo, as principais garantias, elas são garantidas pela nossa Constituição. Tá? Os principais elementos caros à humanidade são garantidos pela nossa Constituição. Então, temos que seguir essa Constituição como bússola, como regra, para que a gente evite as injustiças e evite querer fazer justiça a qualquer preço. Então, eu vejo que esse talvez seja a bússola, seja o entendimento central. E aproveito aqui também para agradecer a você pelo convite. Adorei aqui a nossa participação, nosso papo. Da próxima vez eu que vou te perguntar, que eu quero que você daí também fale bastante, viu? Porque realmente foi um papo muito, muito gostoso, muito interessante. Legal. Gente, só vou voltar aqui. Na verdade, não foi combinado, tá? Mas tem aqui dois comentários seguidos, né? Patrícia Morello, foi ótimo. Juliana Vilela, ótima live, parabéns. É a minha esposa e a esposa do Cristiano. A gente não combinou que elas iam ficar frente, tá? Exatamente. Um beijo para a Ju e um beijo para a Patrícia. Daqui. Gente, muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para nós. Semana que vem eu falo com a Lilian Ferreira, que é procuradora-geral do município de São Paulo. Uma história super bonita. A gente também vai tratar aí do tema voltado aí ao município de São Paulo. Te volta na quarta-feira que vem. Muito, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que vão assistir depois. Fiquem com Deus, se cuidem. Cristiano, obrigado de coração. Até a próxima. Tchau, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.